aí, né? Pessoas aí na linha da pobreza. Muito obrigado. Valeu, João Pedro. Grande abraço para você. Tem que mostrar. Essa história do orçamento secreto, doutora, agora os caras lá no Congresso estão dizendo, não, nós não vamos mostrar não quem levou dinheiro por debaixo do pano. Ô, doutora, você é advogada, público é público, pô. Público, lógico. Mas o povo também, ô Lincoln, precisa começar a agir, né? Não é só reclamar, não. Vai, começa a agir, começa a perguntar, se interessa pela coisa. É uma sacanagem, gente. É o dinheiro nosso. É um dinheiro nosso, a gente não tem direito de saber pra onde tá indo. Tá indo. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? O tal do orçamento secreto. Doutora, 8h42, vamos responder as questões aqui, direitos da família. Vamos lá? Juros abusivos, não é? Doutora Fernanda responde tudo aqui, é só mandar pergunta, viu? 981581278. 981581278. Ó, a pergunta é do Antônio Rodrigues Januário. Ele mora na cidade de Franca. Temos grande audiência em Franca, pessoal acompanhando a Rede Fé. Em 94,9, dia 10 de dezembro, qual que é a frequência, doutora? 100.1. De novo, doutora. 100.1. A partir de 10 de dezembro. Ó, Luciano. Deu uma sensualizada aí. Repita. 100.1. É isso aí. Vai. Ô, doutora, o Antônio Rodrigues Januário, lá em Franca, tá dizendo o seguinte aqui. Doutora Fernanda, eu pagava um consórcio Magalu e parei de pagar. Ou seja, cancelei. E até o momento, eu acumulei o valor pago de R$7.000. Eu quero pagar esse valor de volta, mas eles falaram que através de sorteio, né, dos desistentes, ou no término do contrato. Quais são os meus direitos? Eu não entendi muito bem aqui. Eu posso entrar com uma ação? O que aconteceu com o Antônio aqui? O que dá para entender da situação dele, hein, doutora? Provavelmente, oi Antônio, provavelmente ele contratou esse consórcio e aí num determinado momento ele parou de pagar, talvez porque não está com condições de continuar pagando o consórcio. E agora ele quer reaver o que ele já pagou. O que as empresas de consórcio falam é que precisa primeiro terminar aquela cota para receber o dinheiro que está ali guardado, porque tem mesmo a questão dos sorteios, né, Lincoln? Sim. É um consórcio. O que é? Várias pessoas que vão lá e fazem o pagamento mensal para ser sorteado. Quer dizer, se um sai do grupo, claro que há um desequilíbrio. Então, a lei de consórcios fala que tem que aguardar até o final para receber com juros e correção. E também existem consórcios com cláusulas. Mas recebe. Com certeza recebe. O dinheiro fica lá. Com certeza recebe. Muita gente faz uma renegociação, vende o que ele já depositou desse consórcio, já pagou desse consórcio para uma outra pessoa para conseguir reaver mais rápido o dinheiro. Mas o que rege a lei é que ao final se recebe o que já foi depositado. Ô, doutora, então o Antônio Rodrigues ele tem que esperar terminar lá. Se ele não conseguir negociar, espera terminar o grupo, né? Porque se você receber antes, o prejuízo é muito maior. Né? Porque eles vão querer descontar um monte de coisa. Então o melhor caminho, se você não estiver precisando muito, é esperar terminar esse consórcio. Vão alegar, né, um desequilíbrio financeiro no grupo e tudo mais. Agora, doutora, uma outra pergunta aqui em cima de consórcio. Quem paga consórcio? Se deixar de pagar, a empresa pode protestar o nome dessa pessoa que deixou de pagar o consórcio? Porque é o seguinte, o consórcio é o pagamento, é um contrato de expectativa. Sim. Não é mesmo? Você está pagando por algo que pode acontecer a qualquer momento, um sorteio. E você não tem o bem, você não tem o produto. É direito da empresa protestar o nome de quem não paga o consórcio? A gente tem que analisar, Lincoln, que houve uma contratação, uma vontade de aderir, que é a adesão, de aderir àquela situação. Então, naquele momento, se a pessoa é uma pessoa lúcida, se ela é capaz de gerir os próprios atos e é capaz de ler um contrato, que aquilo lá ficou estipulado, olha, você pode receber na primeira ou você pode receber na última, não é no sorteio. É lógico que se você comprar cotas, hoje em dia tem essa questão. Tem uns caminhos mais curtos, né? Mas você
aderiu àquela situação. Então, teoricamente, o caso concreto, pode haver um descumprimento da obrigação da própria empresa, de consórcios, aí é uma coisa concreta que pode acontecer. Sim. Mas, de grosso modo, quando você adere a esse consórcio, você pactuou aquilo. As outras pessoas estão esperando. Então, cabe sim um protesto. Então, que tenha muito cuidado para contratar isso. Será que esse consórcio cabe no meu bolso? Será que vai ser uma coisa muito além da minha condição mensal? Para não sofrer o prejuízo, lá uma ação... Para não parar no meio do caminho, né? Também. O consórcio, ele visa uma busca mais planejada pelo bem, né? Seja qual for o bem. Exato. Ele tem todas as suas vantagens, mas Sim. tem que ter paciência. Tem que ter né, paciência. Doutor? Tem que ter Não pode paciência. ser uma coisa urgente. Bom, vamos com mais perguntas aqui. Você pode mandar sua pergunta para a doutora Fernanda Bueno, sabe tudo, a doutora 981581278. Vamos lá com pergunta do povo aqui. Vamos lá. Oi, bom dia para você, bom dia para a doutora. Eu queria ver que a doutora me respondesse um caso meu. Eu estou pagando um seguro no banco, seguro acidente. Certo. Aí vai fazer 3 meses que eu estou pagando esse seguro. Aí, no caso, eu sofri um acidente. Eu fui atropelado, machuquei o braço, estou com o braço engessado, tudo. Eu queria saber que eu tenho direito a receber alguma coisa desse seguro que eu fiz. O seguro, imagino eu, tá ali para isso, né? Esse é o João Fortunato, doutora. Ô, seu João, primeiro passo, o senhor tem que ver nas cláusulas que o senhor contratou do seguro lá do banco, se no caso desse acidente, no caso de cirurgia, de o senhor ficar afastado do trabalho, se cabe essa indenização, se esse seguro cobre. Porque tem determinados seguros que eles são muito limitados. Por exemplo, o acidente tem que ser grave, a pessoa tem que ficar por tanto tempo. São cláusulas que ficam lá, aquelas letrinhas pequenininhas, que precisa ser observada antes. Mas é claro, a grosso modo, a gente entende que o senhor sofreu um acidente, o senhor tem direito a esse seguro. Tem que pegar os laudos médicos, levar até a sua agência, falar, olha, eu já sofri, meu seguro está aqui, está em dia, eu faço jus a receber aquela quantia do seguro. A grosso modo, o senhor tem direito, sim. Até porque o seguro tá ali para isso, né, doutor? Exatamente. Não tá nada ter o seguro, precisar e não poder usar. Mas precisa ler o contrato quando vai, para não chegar lá e falar, não, nesse caso do senhor, só seria se o senhor tivesse um acidente muito grave e ficasse por muito tempo hospitalizado em casa. Então fica de olho. Mais perguntas para a doutora Fernanda Bueno. Manda sua dúvida para cá, 981581278. 981581278. Doutora Luiz Roberto da Silva Barretos. Doutora Fernanda, meu cartão consignado já foi pago, né, e excluído. Só que o INSS não voltou a minha margem até hoje. Foi excluído dia 17 de julho. Como que eu faço para voltar a essa margem? Luiz Roberto de Barretos. Luiz Roberto, o problema do INSS é a demora. Ali tudo que você pede é muito demorado. É 135, tem que ligar, apresentar essa prova que você já cumpriu a sua obrigação, você já pagou, esse consignado já não existe mais. Se o INSS em 30 dias, no máximo, não voltar o seu direito, a sua margem, claro que cabe uma ação que chama uma obrigação de fazer, para que o INSS volte a liberar a sua margem para que você consiga um novo empréstimo. Doutora, Francisco Gomes da Silva mora em São Joaquim da Barra e pergunta aqui, doutora Fernanda, eu pago R$250 de pensão. Atrasei um pouco por conta da pandemia. Eu já estou fazendo acordo. Como eu posso pagar mais para a mãe da criança? Porque ela quer juntar a renda da minha mulher com a minha no processo, sabendo que eu ganho R$1.400 e minha esposa ganha só 600. E tenho mais 2 filhos. Quais são os meus direitos nesse caso, quando ela quer um valor que eu não consigo pagar? Francisco Gomes da Silva, de São Joaquim. Então ele atrasou um pouco, né? Ganha 1.400
e a esposa 600. Dá R$ 2.000 aí no casal. Tem mais 2 filhos para esse casal cuidar. E a mãe da outra criança quer que aumenta o valor da pensão. Como é que fica, hein, doutor? Bom, primeiro passo, a sua esposa não tem nada a ver com a pensão alimentícia. Nada a ver. Ela pode ganhar 600, pode ganhar 6.000, independente. A vida da sua esposa é apartada nesse momento dessa dívida de pensão alimentícia. Essa dívida é sua com a sua ex-mulher, com o seu filho, então esquece essa situação. Se a sua ex-mulher quer cobrar porque ela fala, mas a mulher dele pode. Não pode, tá? Então você tem que apresentar a documentação, provavelmente já deve ter uma ação de cobrança, uma ação para receber essa pensão atrasada. Você tem que apresentar o seu holerite, a sua condição financeira. Da sua esposa, jamais, tá? Ela não pode ser cobrada. Não tem nada a ver a esposa com o pato aqui, né? Nada a ver. Ela não é mãe da criança, ela não tem nenhum vínculo, apesar de... Pode ser que ela goste ou não da criança, mas ela não tem vínculo de responsabilidade sobre isso. E aí você apresenta a sua realidade. Eu ganho para o juiz, eu ganho R$1.400, eu me casei novamente, eu tenho mais 2 filhos, eu já não estou conseguindo pagar 250. Já está difícil. Então, não tem condição de aumentar essa pensão, né, Lincoln? Agora já está bem ajustado, né? Com 2 filhos ainda, mais 2 filhos não dá. Mas tem que fazer o juiz saber disso, senão... Sempre, né? O juiz saber. O juiz, ele vai lá, a sua ex-mulher, apresenta essas provas. Se você não não contesta isso, fica como você está falando que ela está correta. Então tem que contestar, tem que mostrar as suas provas, a sua verdade. Olha, a Sebastiana Júlia de Barros mora em Pirassununga, doutora. Olha. E mais uma aqui, ó, sobre consórcio, né? Consórcio Magalu. Doutora, eu fiz um consórcio na Magalu, mas eu tô pagando R$901 de acréscimo. Fui tentar cancelar, mas a moça disse que eu perdi a metade do dinheiro, que esse consórcio só terminava, né, daqui a 14 anos. Mas ela não falou, né, pra gente. Não me falou que terminava 14 anos? Nossa. Ela me falou que teria a minha casa em 1 ano quando eu comprei. Meu Deus. Não entendi aqui. A gente já percebe... Na hora de comprar, meu filho, né? Hein, doutora? Na hora de vender, a pessoa promete mundos e fundos. Promete tudo, E aí depois não entrega. Então, se a senhora foi ludibriada, se a senhora foi enganada, lógico, primeiro passo, procurar o PROCON, mostrar, se a senhora tem o contrato em mãos, apresentar o contrato. Em 10 dias o PROCON faz uma audiencinha administrativa para tentar regularizar essa situação. Caso não seja resolvido, se a empresa do consórcio não resolver, entra com ação judicial, demonstrando que a senhora foi induzida a erro, para a senhora receber o dinheiro que já foi pago e assim como uma indenização também. Ninguém pode ser enganado no momento de contratação. As coisas precisam ser às claras. E coitado aqui, né? Ela tá pagando R$901 a mais. Aí não aguenta pagar. Não dá conta. Vamos lá. Lauane da Silva Sintra mora em Franca. Bom dia. Entrei com um processo de investigação de paternidade contra o pai do meu filho. O pai não faz questão de registrá-lo. Porém, quando o oficial foi intimá-lo, a mãe dele mentiu e disse que ele não mora mais lá. Mas ele mora. Como eu devo proceder? Desde então não tive nenhum retorno da advogada. Meu filho já está com 6 meses e o pai está fugindo aqui, doutora. Lauane, uma dica bem legal. Quando alguém for entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, qualquer tipo de ação, principalmente as de família, pega uma foto, pede para o advogado juntar no processo. Muitas vezes, quando a pessoa vai ser citada, o oficial de justiça chega na casa, a pessoa, ele fala, eu não sei, eu não conheço, nunca vi. O oficial de justiça não conhece, a pessoa nunca viu também. Então, se ele já tem ali no processo a fotografia do sujeito, é lógico que fica mais fácil. E a sua sogra também. Já fica ali, ó, é seu filho esse aqui? Junta no processo, gente, é fácil. Agora, nesse caso, logo depois do reconhecimento de paternidade, se a criança não está recebendo a pensão, vou juntar uma situação à outra, cabe também aquela questão criminal do abandono material, que pouca gente trabalha com isso, pouca gente se lembra disso.
A pessoa que tem direito à pensão alimentícia deixa de receber, não está recebendo, cabe uma ação criminal também de abandono material. O que é o abandono material? A pessoa não está recebendo para sobrevivência. Então, Lauana, busca teu direito. Esse pai também, hein? Na hora de fazer, né? Mas Nossa. na hora de assumir, ó, Some. desapareceu. É. Some. Priscila Almeida, Jardim Procópio, Ribeirão Preto. Ô, doutora, eu gostaria de saber se o avô tem direito de conhecer o neto sem que a mãe aceite. E o avô pode pedir exame de DNA, pois a mãe não aceita aproximação. Pode. O avô pode pedir o DNA, pode pedir visitação, a legislação é muito clara, específica sobre isso. Pode pedir, inclusive, guarda, se a criança sofre maus tratos, se a criança está abandonadinha lá. Pode pedir tudo isso. DNA, reconhecimento, pode pedir visita, tudo isso, tá? Então, Pode direito do avô, sim. 8:03. Perguntas para a doutora Fernanda Bueno. 98158-1278. Lincoln. Vamos lá. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Bom dia, doutora. Lincoln, eu queria ver com a doutora o seguinte. O meu filho comprou um celular no shopping, umas lojas americanas. E eles pediram se ele queria colocar um seguro no celular, né? E dependendo do que acontecesse com o celular, o seguro cobriria, né? O roubo, queda, né? O seguro cobriria. Caso ele não usaria esse seguro dentro de um ano, ele poderia reaver esse dinheiro, né? Esse seguro. Poderia sacar o valor que ele pagou durante um ano. Venceu um ano, ele não precisou de utilizar o seguro, só que aí ele foi procurar para receber esse seguro. A seguradora disse que não existe isso, não existe um seguro ser devolvido. Mas na própria loja, o vendedor nos orientou que sim, que se o seguro não fosse utilizado, esse valor seria devolvido. A doutora pode, por favor, me orientar? Claro que pode, Silvia de Brodowski. Diga lá, doutora. Silvia, primeiro passo. Isso é direito do consumidor, gente. Não precisa contratar, quando você vai comprar alguma coisa, contratar outro serviço. Se é venda casada, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não precisa, não deve. Mas você quis fazer, seu filho quis fazer, contratar o seguro. Se o vendedor da loja prometeu esse tipo de devolução do valor, caso ele não fosse usado, se o seguro não fosse usado, claro que o seu filho tem todo o direito de reclamar sobre isso. Inclusive, esse vendedor é a testemunha, né? Então, vai até o PROCON, primeiro passo, abra a chamada reclamação que a gente fala, uma reclamação administrativa, vai ter o período deles de 10 dias, como eu tinha dito. Caso não seja resolvida, entra com uma ação também contra a seguradora. Aliás, contra os dois, contra a loja e a seguradora. 98158-1278. Pergunta aí que a doutora responde tudo. Ô, Lincoln, bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora. Diga lá. A minha neta Fernanda, tá com 7 anos, eu tenho a guarda dela definitiva que saiu por esses dias. Sim. Quinta-feira passada, o pai dela faleceu lá em São Paulo. E ele faleceu, só que acho que ele nunca trabalhou registrado, sabe? Sempre trabalhou como autônomo. Eu gostaria de saber se ela tem direito a alguma pensão por morte do pai dela ou não. E aí, doutora? Infelizmente, a Fernanda não faz jus a esse benefício previdenciário que é essa pensão por morte. A pensão por morte ela é cabível só em caso da pessoa estar registrada, ou pagar como autônomo, aquele MEI que a gente fala. Então, se o pai trabalhava como autônomo, vai depender muito do tipo, por que ele morreu também. Se foi um acidente, se morreu, se alguém atropelou, por exemplo, aí caberia como indenizatória a pessoa que trouxe o prejuízo, que matou, que vitimou a outra pessoa, lógico que cabe. Mas nesse caso o INSS não tem a responsabilidade, infelizmente.
9h01. Muito bem, doutora Fernanda, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Domingo estaremos juntos na TV, 8 horas da manhã, lá na TV Clube Band, respondendo as perguntas do povo também, tá certo? Sim, isso mesmo, Lincoln. Doutora Obrigada. Fernanda Bueno. Muito obrigado, viu, doutora? Beijo pra todos. Muito obrigado, ótimo fim de semana. Antes de fechar o programa, eu quero abraçar os aniversariantes do dia. Podemos, Nando? Por favor, né, Lincoln? Sexta-feira é dia de festa, minha gente! Pô. Quem tá fazendo aniversário hoje? Quem? Parabéns pra você. Feliz aniversário. A Rede Fé abraça você, Bruno Guerreiro da Silva, na Vila Virgínia. Alô, José Roberto Pereira, no Jardim Paulista. Daniela Alves da Silva, no Jardim Progresso. Daniel Lopes Bacurau, nos Campos Elíseos. É aniversário da Débora Rocha da Silva, no bairro Antônio Palocci. Da Maria Clara de Souza Garcia, no Bela Vista. Mariana Costa da Silva, no bairro Reserva